Salve, salve minha amiga, salve, salve meu amigão, é o Timecast chegando aí no nosso canal no YouTube, para você querida ouvinte, querida internauta, para você amigão, muito obrigado pelo prestígio de sempre, viu? Estamos aí sempre tentando levar coisa bacana, levar conteúdo, coisas que realmente possam acrescentar na sua vida no nosso Timecast. E hoje, diretamente do estúdio 767, ou melhor estúdio de podcast do Brasil, vou conversar com dois especialistas numa coisa que eu tenho certeza. Você pode não estar sentindo agora, mas já sentiu muito e ainda vai sentir muito na sua vida, que é a dor. Dor de cor, né? Não é dor de cor, não. É outro tipo de dor de cotovelo também não. Ah, de repente né? Vai que dor de couro dói fisicamente também. Quer dizer, deixa eu lembrar, quando eu fui corno, se eu senti dor ou não. Mas isso, daqui a pouquinho, no desenrolar do nosso papo, eu vou saber. Eu tenho dois especialistas aqui em dor. É a medicina da dor, que muita gente não sabe nem que existe. E está aqui com a gente para bater um papo. Já esteve comigo no rádio, batendo aquele papo legal, esclarecendo muita coisa. Já também fiz tratamento com ele para uma dorzinha que é a bursite trocantérica. Doutor Carlos Trindade, como vai? Tudo bem, doutor? Eu tô ótimo, Robson. Sentiram alguma dor, não, né? Eu tô tranquilo, não. Todo momento eu tô tratando dor, não tô sentindo nada, não. Tratando dor? Cara, e olha só, você trouxe o seu sócio aqui, é o doutor Eduardo Castro. Como vai, doutor? Tudo jóia, Robson. Tranquilidade? Tudo beleza, graças a Deus. Se um estiver sentindo dor, o outro trata? O outro dá agulhada no outro, o outro dá agulhada no outro. Só trata se for com agulha. Agora vem cá, então é o seguinte... a gente tem várias especialidades na medicina e muitas delas, eu vou chegar num clínico geral sentindo dor, ele vai me receitar alguma coisa para passar a dor que eu estou sentindo, né? Mas o clínico geral, ele é bem generalizado tudo o que ele faz. O especialista na dor, como é que é? Como é que é o especialista na dor? Como é que ele chega a se especializar em dor, doutor Carlos? Vamos lá, Robson. Primeiramente, a dor ela não é uma especialidade em si, ela se categoriza como uma área de atuação, né? Ou então para o pessoal entender uma subespecialidade. Então, normalmente, o médico especialista em dor, ele tem uma subespecialidade, né? No caso, nós somos anestesistas, né? A gente já tinha costume de tratar a dor durante procedimentos cirúrgicos e a gente hoje trata a dor também nos consultórios, né? Do paciente que tem dor. Eu costumo falar que é dor de qualquer natureza, de qualquer intensidade, em qualquer localização. Né? Esse é basicamente o nosso público. Uhum. Uma outra coisa também que eu gosto de explicar para o paciente, ou então para qualquer pessoa quando quer entender da nossa especialidade, é que normalmente a gente trata aquelas dores de difícil controle, né? Ou dores persistentes, ligadas tanto a doenças crônicas, né? Fibromialgia, doenças reumatológicas, reumatismos, dores de cabeça de longa data, e também aquelas dores ligadas ao esporte, a lesões esportivas, dores que a gente chama de dores musculoesqueléticas, né? Então, por exemplo, no seu caso, aquela bursite trocantérica, a gente trata tendinite, a gente trata dores musculares. Agora, doutor Eduardo Castro, qual a dor mais difícil de ser tratada? É difícil porque, assim, é difícil a gente conseguir falar qual é a dor mais difícil em função do tipo de dor, sabe? Porque a dor é uma coisa muito subjetiva, né, Robson? Então, a intensidade de dor, a característica da dor, ela é muito pessoal, ela é do ser humano. Então, é difícil eu julgar se a sua dor é intensa, não é intensa, se a sua dor... A dor é minha, a dor é de quem sente. Exatamente. E assim, por natureza, o ser humano ele tem a característica sempre de julgar a dor do outro. Isso é uma característica nossa, não é nem por maldade, mas sempre você virar para ele e falar assim, nossa, meu quadril hoje que está doendo demais. No fundinho lá a gente sempre pensa, mas será que realmente está doendo desse jeito, igual o Robson está falando? A natureza nossa de julgar. Então, o princípio básico da nossa especialidade é a gente nunca julgar, né, a dor do paciente. Por quê? Porque o que vai ditar qual dor é pior para o paciente ou não é o impacto que ela tem na qualidade de vida dele. Então, às vezes, uma dor que para você é intensa, e para mim talvez eu interpretasse como leve, mas talvez você é um atleta de alta performance e aquela dor leve, às vezes, impacta no que você mais gosta de fazer, no seu esporte. Porque tem muita gente que, inclusive, se acostuma com a dor, né, doutor?
Sim, sim. É exatamente isso que o Dr. Eduardo estava comentando aqui agora. A gente tem diversas maneiras de quantificar o impacto que essa dor representa para o indivíduo, né? Obviamente que se você jogar no Google lá qual a dor mais importante que tem, você vai achar algumas causas lá, dor no dente ou neuralgia do trigêmeo, né? Que o pessoal fala que é uma dor muito forte. Dor do parto nós não vamos sentir, Dor do parto. Graças a Deus. Sete as consequências. Mas como a natureza é sábia, vai compensar de outra forma. Nós vamos sentir uma outra dor aqui. Exatamente, mas compensar. Nós que especializamos em dor, a gente tem métodos para avaliar o impacto que a dor representa na vida daquele indivíduo. Então, já é um trabalho meio que psicológico, né? Para poder você detectar. Não é tão psicológico. Assim, a gente usa algumas técnicas também, né? De saúde mental, no geral, para a gente detectar. Mas tem questionários objetivos também que a gente consegue quantificar a dor e o impacto que ela representa na vida do paciente. Por exemplo, então, isso é muito legal. A gente consegue avaliar paciente, por exemplo, internado num CTI entubado. Né? A gente tem maneiras de avaliar esse paciente, o impacto que aquela dor está provocando através de outras... Né? A gente tem ferramentas que a gente consegue... Com essas ferramentas a gente consegue chegar num diagnóstico preciso. Dessas ferramentas, doutor? São opções de avaliação. Por exemplo, uma classe da população que é difícil você avaliar conversando a expressão, por exemplo, o idoso com um grau de demência, por exemplo. Né? Seja senil, seja uma doença de Alzheimer. Não vai, de repente, nem saber se expressar. É difícil ele expressar, mas baseado em sinais indiretos. Como é que está ciclo de sono, como é que está, se está agitado no período noturno, se mudou a rotina dele, às vezes agora ele fica acordado de noite. Então, sinais indiretos que a gente coloca em ferramentas, né, em tabelas mesmo, a gente consegue pontuar e falar assim, tudo indica que tem alguma coisa aqui que pode ser um quadro de dor. Então, isso é uma ferramenta específica para esse tipo de paciente. Ao mesmo tempo, tem ferramentas mais objetivas que eu avalio um atleta de alta performance e vejo qual que a intensidade daquela dor traz de dano para ele. Então, aqui, falando em atleta de alta performance, a gente sabe muito de casos de jogadores de futebol. Não tinha a evolução que tem a medicina hoje. Que foram submetidos a tratamentos que me parece, eu como leigo e pela história que se conta, quase que desumanos para eles poderem entrar em campo, jogar. O Garrincha, né? O Garrincha foi um cara que o pessoal injetava coisa no joelho dele para ele poder entrar, ou seja, ele não fazia o tratamento. Ele segurava a onda da dor naquele momento, ele entrava em campo, resolvia tudo e a carreira dele acabou sendo precoce por causa disso. Fala até do próprio Reinaldo, né? Do Zico também, né? Num determinado período. Isso não se usa mais, né? Isso aí até esse ponto é interessante porque assim, é uma das... dentro da medicina da dor hoje em dia, é uma das coisas que, da ortopedia também, de outras especialidades, que o paradigma vem mudando muito, porque esses exemplos que você deu, uma coisa que era rotineira nesses jogadores de futebol, de alta performance, que tinham essa demanda tão grande de intensidade de jogo, mas que não tinham um tratamento adequado, fortalecimento, prevenção dessas lesões, era injetar, por exemplo, corticoide. Né? Você ali jogava corticoide dentro do joelho dele, que é uma medicação anti-inflamatória. Aquilo ali dava aquele alívio de dor. Na hora? Na hora, dias ali, ficava dias, só que é uma medicação que hoje, depois, a longo prazo, a gente não está julgando o passado, né? Que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. São verdades transitórias, né? Então, hoje a gente sabe que essa tipo de medicação, a longo prazo, ela destrói em vez de reconstituir. Então, melhorava a inflamação, mas também destruía a cartilagem. Então, basicamente, ela tinha um efeito momentâneo, né, bom, só que é um efeito que a longo prazo era ruim. E hoje a gente trata, hoje a gente pensa de uma forma totalmente diferente. Esses pacientes, essas pessoas, por exemplo, esses atletas, igual você citou, hoje eles seriam tratados talvez com uma visão mais que a gente chama de medicina regenerativa. Além de você tratar a dor dele, você também vai tentar perpetuar aquela cartilagem dele, que ela seja sadia, para ele ter uma longevidade no esporte. Agora, no caso... Um pensamento de longo prazo. Né? Doutor Carlos, no caso, geralmente esses tratamentos é feito em conjunto com outros profissionais, né? De repente o ortopedista, de repente o fisioterapeuta, não é? Sim. A medicina da dor de uns tempos para cá, ela avançou demais, sabe? Antigamente era uma medicina mais medicamentosa, né? Hoje em dia a gente tem muita maquinaria, muita tecnologia envolvida no tratamento de dor. Então a gente consegue muitas vezes não precisar de tratamentos medicamentosos para tratar um atleta, por exemplo, né? Até por questões de exame de doping, essas coisas todas, não é qualquer substância que você pode usar. Então hoje em dia a gente tem muito mecanismo, né? A gente tem os lasers, a gente tem as terapias por onda de choque.
E como o doutor Eduardo comentou, a gente tem também a medicina regenerativa que tem avançado demais nos últimos tempos, né? Que seria basicamente a gente regenerar um tecido, né? Um local do corpo que está machucado. Mas aí através do que? Da fisioterapia? Não, aí de outras técnicas? Seriam outras técnicas. Usam muito o que a gente chama dos ortobiológicos, né? Pessoal, não vou entrar em detalhes, mas tem o PRP, plasma rico em plaquetas, né? Tem algumas outras técnicas que a gente pode usar, algumas coisas que a gente pode usar para reconstituir e não degenerar uma cartilagem, por exemplo. Plasma rico em plaquetas, eu, como leigo, ouvi... Sabe quando você ouve o Galo cantar e não sabe aonde, né? Falei em Galo, você é atleticano, você também é, né? Cruzeirense, então tá. Por isso você tá de azul, né? Não, tô tranquilo. Tá aqui. Eu tô feliz. Eu também tô. O ano tá virando. Você vascaíno, cruzeirense, quem tá triste são eles. Não, mas pra mim só aconteceu coisa boa no final do ano. Eles estão tristes com a campanha... O Atlético quase chegou lá, né? Exatamente. O Vasco que atrapalhou, né? Exato, os quase 6 chegou pontos lá. que o Vasco tirou de vocês, né? Não é verdade? O Atlético seria campeão se não fosse as 2 vitórias do Vasco em cima de vocês. Tem a do Cruzeiro, você também menosprezando a do Cruzeiro, né? Aí já é a dor do futebol também. Mas dói mais, porque é muito... Eu costumo falar que a única dor que a gente não trata é a dor do cotovelo, tá? A dor de cotovelo. O resto, a gente até dor da alma. A gente estava falando mesmo, eu até me perdi aqui. Você estava falando... tá. Com relação ao plasma, como é que é o nome? Plasma rico em plaquetas, o PRP. É aquele lance que tira o sangue da pessoa, uma parte do sangue da pessoa e filtra ele. É um negócio assim, desse centrifuga. Tipo. Exato. Tô falando bem de uma forma... Não. Não sei porque... de nada. Não, tem descobriram propriedades biológicas interessantes em algumas partes do sangue, né? Então, basicamente, você faz uma coleta de sangue, coloca numa centrífuga, pega a parte boa, digamos assim, e você coloca no indivíduo a fim de, em algum lugar que esteja machucado, geralmente uma articulação, né? Ou um tendão ou alguma parte lesada, para promover a reconstituição daquele tecido, para ele regenerar. Né? Mas como é que você sabe qual é a parte boa lá do sangue? Isso é trabalho, através de trabalho científico, foi vendo que quando você centrifuga, a gente está falando do PRP, que é a plaqueta, mas a gente tem outros ortobiológicos que a gente chama vários também. Outros, tem né? Célula da medula óssea, que você faz uma aspirada da medula óssea, célula do tecido gorduroso. Por quê? Porque essas células elas soltam algumas substâncias, né, que a gente chama de fatores de crescimento e substâncias anti-inflamatórias, que ela, além de fazer aquela melhora da dor, aquele alívio de dor, igual o corticoide também faz, é uma medida analgésica, ele também ajuda a regenerar. Então, ao invés de destruir, ele melhora a dor e depois reconstitui. Isso já é reconhecido na medicina? Já é reconhecido cientificamente? Já tem publicações sobre isso? A gente tem muita literatura, mas não é uma recomendação formal ainda. Ainda exatamente. Não, né? Igual a ozonoterapia. Qual é a visão de vocês com relação a isso? Olha, eu conheço pouco sobre ozonoterapia, mas eu conheço algumas pessoas que têm experiência com ozonoterapia, elas gostam e têm algum resultado, né? O que eu acredito... Já ouvi tanta crítica com relação a exatamente. O que eu acredito é o seguinte, que eles pegaram a ozonoterapia, igual as terapias endocannabinoides que a gente fala, né? Com o CBD, né? Com o extrato de cannabis ativo, e pegaram o uso dela para um certo fim e extrapolaram esse uso para outras condições, né? E aí, nisso daí, ficou um negócio meio perdido. Muitas vezes... Com relação à Covid, né? O pessoal estava fazendo aplicação exatamente. de ozônio. Eu acho que tem sua aplicação, mas eu acho que é um uso mais restrito, não tão amplificado igual está sendo usado. Esse é um problema que acontece tanto com tratamento farmacológico como com bloqueio, infiltração. Quando você começa a usar ele para tudo, né? Para tudo, está indicando ele para várias coisas, que significa que às vezes não é para uma coisa só, ele não tem tanto benefício. Né? Então é difícil isso. Vende-se como uma panaceia, tanto o canabidiol, a medicina regenerativa. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma indicação mais adequada, a gente consegue enxergar melhor os benefícios. Exatamente. Eu acho que o mais importante no tratamento da dor não é nem o tratamento em si, é você conseguir chegar na causa do problema, é você conseguir identificar o que está provocando o problema, né, para você conseguir propor uma estratégia adequada de tratamento para aquele problema. Né, porque eu acho que é a parte mais importante, né? Fazer um diagnóstico, né? Na dor, a gente costuma dar 3 diagnósticos, né? Para a gente chegar a um tratamento. A gente dá um diagnóstico por tempo, né? Quanto tempo que essa dor
que esse indivíduo tem essa dor. Para a gente dar um diagnóstico de dor aguda ou dor crônica, por quê? Porque se o indivíduo tiver essa dor há muito tempo, ele desenvolve uma espécie de uma cicatriz cerebral de dor, uma memória de dor. Então, a gente tem que tratar essa memória de dor primeiro. E essa memória de dor, ela é prejudicial? Ela é prejudicial, porque essa dor pode ocorrer mesmo a gente resolvendo o problema que causou inicialmente, né? É como se ele não tivesse mais o que causou e ele tivesse só a memória de dor, né? É totalmente psicológico, né? Não é. E aí é uma sensibilização central. Então, assim, o seu cérebro, igual o Carlos falou, em algum momento ali, ele criou uma memória. Então, existe um mecanismo fisiopatológico ali que manteve aquela dor, né? Existe toda uma ciência que explica isso. Não é só, e não é assim, só um paciente ansioso ou um distúrbio psiquiátrico, não. A gente sabe que... puxar um pouquinho mais perto do microfone, chegar um pouquinho mais perto, que o som fica... A gente sabe que o paciente que tem dor, por exemplo, uma situação de estresse, ele piora a dor dele. Né? E vice-versa, um paciente estressado com uma dor controlada, ele pode descontrolar a dor dele. E por exemplo, o cara bem relaxado, vamos supor, a pessoa está sentindo dor, mas se ela respirar fundo, ela tentar relaxar, a tendência é ela sentir menos sensibilidade à dor ou também é uma coisa bem psicológica, é uma coisa bem... Não, é explicável isso e vou tentar dar uma explicação mais fácil de entender. É o seguinte... são duas substâncias que controlam que o nosso organismo produz para ajudar no tratamento da dor. Né? Dor é um mecanismo de proteção que a gente tem. Você está andando na rua, você esbarra ali, você tem que ter aquele mecanismo para você se proteger. Se você bota a mão no fogo, se não tivesse dor, você... E a gente usa basicamente dois neurotransmissores, né? A serotonina e a noradrenalina, que coincidentemente são os mesmos neurotransmissores que estabilizam o nosso humor. Então, quando você tem dor, normalmente o paciente com dor há muito tempo, ele desenvolve algum transtorno de humor, né? Seja uma alteração de sono, uma alteração de tolerância, né? O paciente fica intolerante, ou então ele pode chegar até a desenvolver quadros de depressão, né? Isso não é raro, não. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? O paciente que ele tem dor, por exemplo, ele está consumindo aquelas substâncias, na hora que ele tem um evento estressante, a dor dele piora, né? É aquele paciente assim, não, doutor, eu estava com a dor controlada e tudo mais, aí aconteceu um problema no meu trabalho, fui demitido, ou tive o falecimento de um parente, minha dor piorou demais, eu estou vindo aqui para ver isso. Né? Isso a dor de cabeça, então, é terrível com relação a isso. Está sentindo dor de cabeça, parece que está tudo ruim, né, cara? Sim, exatamente. Piora o ambiente, piora a qualidade mesmo, igual a gente falou, qualidade. Agora, tem a dor de cabeça e tem a enxaqueca, né? A enxaqueca, o que é? Ela é uma dor de cabeça num grau mais elevado? É um outro mecanismo no organismo que leva a enxaqueca? Como é que é? A dor de cabeça, o nome técnico para ela, o nome científico para ela é cefaleia. Né? Cefaleia. Então, a dor de cabeça é o que a gente conhece, né? O que a gente fala o termo dor de cabeça. A enxaqueca, isso é um fator confusional muito grande do paciente, porque o paciente muitas vezes fala, eu tenho enxaqueca, né? E, na verdade, ele tem cefaleia. A cefaleia, ela tem mais de 150 subtipos de cefaleia. É mesmo? A enxaqueca é uma delas. Então, a enxaqueca é mais grave? Não necessariamente mais grave. De gravidade, mas ela tem uma prevalência muito grande, é muito comum. Exatamente, é muito comum. Então, corriqueiramente, você vê muita gente com isso e tem um impacto grande na qualidade de vida. Mas, por exemplo, a pessoa... Isso aqui está me dando dor de cabeça. Pode ser alguma causa de... A pessoa ali maquinando algum problema, alguma situação que vai levar a um estresse, pode levar ela a ter a dor de cabeça? Ou são outras coisas que podem levar a dor de cabeça? Existem várias coisas, igual o doutor Eduardo falou, a gente tem vários subtipos de dor de cabeça, né? Mas o problema, a pessoa está vivendo um problema, pode levar a dor de cabeça? Pode desencadear dor de cabeça. A gente tem um outro tipo de dor de cabeça que é muito prevalente, ele é mais prevalente que a enxaqueca, mas eles são bem equiparados no consultório, que é a cefaleia do tipo tensional. Né? A pessoa está nervosa, está tensa, né? Exatamente. Ela tem um componente de musculatura, tanto da musculatura do scalp, musculatura de coluna cervical. Então, aquela tensão, aquela ansiedade, o paciente contrai toda essa musculatura, então ele fica com a característica dessa dor, e geralmente ele associa esses episódios, esses momentos, uma noite mal dormida, uma ansiedade que foi gerada às vezes por um problema no trabalho, por uma ansiedade. Da noite mal dormida, né? Pô, dormindo mal, cara, fica tudo ruim no dia seguinte, né? Fica péssimo. Dormir bem é fundamental para a saúde. É fundamental. Inclusive, é um dos pilares do nosso tratamento, né? É um dos fatores que a gente avalia, sono, né? Porque o paciente tem que dormir. Ele tem que se sentir bem, ele tem que relaxar, ele tem que se sentir confortável, ele tem que ter recuperação para ele conseguir melhorar. Mas tem gente que dorme pouco e fica de boa, né?
Sim. Tem gente que dorme pouco, fica tranquilo. Mas o paciente com dor é muito importante, porque normalmente ele vai alterando o ciclo de sono e ele vai ficando mais tempo acordado. Com isso gera mais estresse, mais consumo daquelas substâncias que a gente comentou mais cedo, que estabiliza o humor. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Ele pode ter piora de sono, aí ele vai ter piora da dor, piora da ansiedade, que leva a piora do sono e entra num ciclo vicioso. Agora, falando em dor, sentir dor em qualquer momento é terrível. Agora, na hora de dormir, que é brabo, né? Você morrendo de sono, você sozinho lá no seu quarto e tal, né? Sei lá, no dia a dia, as coisas estão acontecendo, de repente, sei lá, você liga a televisão ou ouve um podcast, alguma coisa que pode te distrair. Agora, quando você está lá sozinho com o seu travesseiro e sentindo dor, é um negócio terrível, né? Isso até para a gente, durante a anamnese, a gente conversando com o paciente, isso é até um critério de sinal de alarme para a gente. Porque, assim, a dificuldade de dormir por causa da dor é uma coisa importante, porque o paciente não está conseguindo fazer uma coisa básica, que é o dormir, né, fisiologicamente, por causa de dor. É uma primeira coisa que chama atenção. E segundo, o paciente despertar, a gente pergunta sempre assim, e essa dor, durante o período, você acorda por causa da dor? Porque quem tem, por exemplo, bursite trocantérica, né, é uma característica, por exemplo, o paciente, às vezes, de madrugada, ele começa a ter impacto no sono. Por quê? Ele está dormindo, ele vira de lado, e que ele começou a dormir no lado bom. Começou no lado bom. Durante o sono, pegou no sono, dormiu, movimentou na cama, ele vai e deita do lado dele. Poxa, é um critério que realmente tem um impacto grande a dor para ele, né? Então... Aqui, quero dar um recadão para você que está curtindo esse papo super bacana. Estamos falando sobre a dor, quer dizer... Dor não é uma coisa bacana, né? Mas você saber que tem jeito, que tem tratamento, que tem cura, que pode aliviar, isso é super legal. Convidar você a se inscrever no canal, tá? Canal Robson Laureano. Nós temos aqui o nosso Timecast e temos um programa de humor também, que é a Turma do Bolota. E a gente sempre leva tudo em alto astral, mesmo até os assuntos mais sérios, como é esse caso aqui da dor, tem sempre uma pitadinha de humor, mas é tudo de boa, tá? Só para descontrair. Convidar você a se inscrever no canal. Se está gostando do papo, dá aquele joinha, ativa o sininho, que sempre que tiver novidade no canal, você vai ser comunicado. E muito obrigado pelo prestígio aí, pelo carinho, viu? Mas vamos voltar a falar sobre a dor. Interessante, na consulta que eu tive com o Dr. Carlos, foi o seguinte, eu cheguei com um diagnóstico. E ele começou a conversar comigo. Aí falou assim, seu problema não é... Porque eu fui diagnosticado como ciático. Sim. Problema no ciático. E ele começou a conversar comigo e fez algumas perguntas, né? E falou assim, o seu problema não é ciático. Aí pediu um determinado exame, né? Um exame de imagem, né? Sim. E falou, tá vendo? Não era o ciático mesmo, é a bursite trocantérica, né? E entre outros tratamentos, o Pilates ajuda muito, né, doutor? Sim. Bom, basicamente é o seguinte, igual estava explicando, para a gente tratar a dor, a gente precisa de dar 3 diagnósticos, né? Um que é por tempo, né? Para a gente saber se a gente tem que dessensibilizar esse paciente. Outro é pelo mecanismo que está provocando aquela dor. Vem de um nervo, vem de uma articulação, de uma junta, né? Vem de um músculo. E o outro é o de causa, né? Porque o que está provocando essa dor nesse músculo? Né? E esse tempo todo. Porque uma vez que a gente tem todos esses 3 diagnósticos dados, a gente consegue direcionar o tratamento, né? E como é que a gente faz isso? Através de uma boa escuta, né? De uma boa anamnese, que a gente fala, a consulta, as perguntas e respostas, através de um exame físico adequado, né? E a gente pede exames de imagem para a gente corroborar com o que a gente está pensando, né? Então, se a gente, através dos sinais e sintomas que o paciente vai nos mostrando, a gente vai chegando a esses diagnósticos. Uma vez que a gente tem um diagnóstico de causa, o que está provocando aquela dor, a gente consegue tratar o paciente. E isso tudo envolve também um processo de reabilitação. Por quê? Porque o paciente, às vezes, ele tem dor há muitos anos, ou então há muito tempo, né? Então, por exemplo, um paciente com uma bursite, né, que a gente chama de dor musculoesquelética, por exemplo, ele começa a fazer outros desarranjos musculares também, começa a poder ter dor em outros lugares. Ou então ele pode sobrecarregar uma musculatura em prol de outro. Ou então ele começa a fazer alguns movimentos que a gente chama de movimentos antálgicos, movimentos que ele faz para se defender daquela dor. E isso acaba prejudicando outra coisa. Exatamente. E aí é um negócio que a reabilitação é extremamente importante nesse sentido. Então, uma boa fisioterapia ou um pilates, dependendo da causa, tudo isso a gente vai chegar num tratamento, num desfecho melhor para o paciente. Agora, doutor Eduardo, muita gente, né, ainda bem, né, vai para academia, né, cuidando da saúde, como o caso
Doutor Carlos, não sei se você também faz academia, deve fazer. O que você acha? Você tá bem. Dá a sua opinião. Dá a sua opinião. Não, olha aqui. Ele vai, se você deixar, ele vai me chamar de gordo aqui. Mas olha só, dá a sua opinião. O que você acha? Quando você viu meu biotipo, o que você acha? Eu vou devolver a pergunta. Presta atenção. Olha só, veja bem como que a análise visual pode não ser real, a melhor forma de se analisar. Você acha que eu faço academia ou não? Com certeza. Mas aqui, com esse pneuzinho, essa barriguinha... É porque a blusa está escondendo. Isso é músculo. Com certeza isso é músculo. Não, mas aqui eu faço academia, mas não adianta muito. Não adianta para a saúde, né? Mas, por exemplo, agora, falando sério, a musculação, ela pode ser prejudicial, né? Se não for feita corretamente, se a pessoa não tiver uma boa avaliação, né, doutor Eduardo? Isso, assim, qualquer esporte, né, Robson? Qualquer esporte, a musculação é uma delas, que for feito de uma forma inadequada, sem uma supervisão, ela pode machucar. E esporte que ele acaba trabalhando com carga, né, é uma coisa que pode ter uma lesão maior ainda e, consequentemente, o paciente ter aí, às vezes, às vezes ele tem lá uma hérnia que era incipiente e durante um peso excessivo, com uma posição inadequada, ele acaba fazendo uma hérnia discal. Então, o esporte ele é muito bem-vindo, mas sempre ele tem que ser supervisionado e orientado de uma forma adequada, né? Agora, doutor, cara, tem o desportista de final de semana, né? É o cara que não faz nada para a saúde, mas vai bater aquela bolinha no sábado, né? E aí o que acontece? Muitas vezes se lesiona. Sim. Não é verdade? Quais os cuidados para a pessoa não chegar ao ponto de se lesionar e sentir dor? Bom, no caso desse é o quê? É não jogar bola, né? Não faz isso. Não, eu acho que a melhor pessoa para saber do que ela tem que fazer é o próprio indivíduo, né? Tipo assim, ele vai ter noção do limite de intensidade que vai chegar, né? Então, assim, eu atendo muito atleta de final de semana, né? Aqueles pacientes que se lesionam no final de semana. Depende da intensidade com que você pratica tal esporte, depende de como é que você chegou naquele esporte, né? Porque tem um atleta de final de semana, aquele cara que nunca fez nada e resolveu jogar uma bola no final de semana, e tem aquele cara que ele já tem um comportamento no esporte já há muitos anos, né? E ele vai e resolve jogar uma bola no final de semana. Então, isso é bem diferente. Então, o corpo vai te dando sinais, e que a gente tem que ouvir os sinais. O que eu ia falar mais cedo é, por exemplo, às vezes o paciente chega assim, doutor, tô com uma dor aqui, nesse ponto aqui nas costas, aí você pergunta, tem quanto tempo que tem essa dor aí? E que dia que começou e por quê? Né? Deve ter mais ou menos umas 2 semanas. Aí você fala assim, mas você sempre teve dor nesse lugar? Aí você vai entrevistando o paciente, ele vai te contando, não, na verdade, né, eu já tenho isso há mais ou menos uns 5 anos e agora piorou. Ou seja, ele tinha uma lesão lá atrás que às vezes não impactava tanto na vida dele, e agora ele chegou e aumentou essa lesão por qualquer motivo, ou por uma pancada, ou por uma sobrecarga, aquela musculatura não está aguentando mais aquele peso, e isso agravou o problema dele. Então, assim, às vezes não é um probleminha, às vezes é um probleminha que piorou e virou um problemão agora, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais. E aí você falou do atleta, desculpa te interromper, do atleta de final de semana, né? Uma coisa que me chamou a atenção e que no consultório começou a ser muito frequente, talvez esse último ano, é o paciente que tem alguns esportes que são novos, cíclicos e inclusivos, né? Que foi o beach tennis, né? O beach tennis tomou uma febre, virou uma febre. E assim, realmente é um esporte gostoso, ele é inclusivo, ele é estilo de praia, igual todo mundo gosta. Então, muitas pessoas que às vezes não tinham o hábito de fazer esporte, igual o Carlos falou, que é aquele cara que é de final de semana, mas ele nunca teve a característica de ser de final de semana, nunca fez nada. Começou, e aí essa turma você vê lesionando muito. Agora, aquele cara que jogava tênis todo final de semana, sempre jogou e foi pro esporte, por exemplo, pro beach tem um esporte novo, ele geralmente não machucou. Mas por quê? Porque o princípio básico de qualquer esporte que você vai praticar inicialmente é você tentar o máximo possível fortalecer aquilo que você vai usar sob carga ou sob repetição. Por exemplo, jogar tênis tem que fortalecer o quê? Os ombros, os braços? Né? Exatamente. Você tem que ter a musculatura preparada para aguentar aquele tipo de carga, aquele tipo de movimento que você vai fazer. Né? Mas o problema a turma chega, entra e já pula para a quadra. Porque, por exemplo, o cara entrar na academia, as academias sérias, elas pedem uma avaliação, né? Sim. Você tem que agendar uma avaliação antes de começar a musculação, o treino. Agora, para bater uma bola, não precisa de nada. Você alugou a quadra lá, você já está... Sim, né? Claro. Você já é o craque. Já é o craque. Agora, as lesões, isso tudo com relação à dor, que é a especialidade de vocês. As lesões mais comuns do atleta no final de semana e que pode gerar muita dor, que de repente teve a lesão, mas ficou de boa e tal, deu para continuar trabalhando, no final de semana, mesmo sentindo dor, um pouquinho de dor, ele está lá de novo. Mas quais as mais graves?
As mais comuns, normalmente, não são as mais graves, né? As mais comuns, geralmente, são as dores musculares, né? Os famosos trigger points lá, que se formam muito, principalmente nesse tipo de público aí, né? No atleta de final de semana. E as tendinites, né? As dores musculoesqueléticas em geral, né? Agora, eu já senti muita dor, sabe? No nariz. Por quê? Eu literalmente pisei na bola jogando futsal e eu caí de cara. O barulho parece que, sei lá, a bomba atômica que caiu em Hiroshima, sabe? E eu bati de cara e fraturei o nariz. Rapaz, vou te falar, que sai de sangue daquilo. É impressionante. É uma jogada bem inesperada mesmo. Não, assim. na realidade, no final de semana, jogar um futsal, adversário. seu amigo sair com o nariz quebrado sem ter sido agredido. Né? Então, assim... Impressionante. Não, mas eu posso chegar em casa e falar, pô, o cara passou numa briga, 8, bati em 7, o outro me acertou e tal, para tirar uma onda. Agora, e o LER, né? Essa repetição no trabalho de movimentos e tudo, também tem tratamento na especialidade de vocês? Tem. Quer responder? Não, pode falar. Não. Quando a gente fala de LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, normalmente é um nome genérico dado para várias condições, né? A tendinite é uma delas, né? Assim, o que é a tendinite? É a inflamação do tendão, né? E nós temos vários tendões? A gente tem vários tendões. Tendão é o que liga o músculo no osso, né? Então, é uma estrutura fibrosa que liga o músculo no osso e quando ela inflama, ela forma essa tendinite. Quando que você tem essa tendinite? Quando você tem excesso de repetição e aquela área ela recebe uma sobrecarga além do que ela estava acostumada. Então, normalmente, aquilo ali gera uma lesão, gera produção de substâncias inflamatórias, gera dor, né? Então, assim, a lesão por esforço repetitivo, normalmente, ela pode dar dor muscular, ela pode dar as tendinites, ela pode dar as bursites, ela pode dar vários tipos de Então, você que joga totó, né? Para com isso, rapaz. Tá sentindo dor? Para de jogar totó. Vai jogar sinuca, que é mais leve, né? Exatamente. Mais tranquilo. Mas, enfim. Agora aqui, a gente tá falando sobre a dor de cabeça. Por exemplo, na especialidade de vocês. A pessoa sentindo a dor de cabeça, como é que é o nome técnico? A cefaleia? Cefaleia. Fugiu aqui o nome. É a resposta de alguma outra coisa que ela tem? Alguma doença, que no caso é gerada a dor de cabeça em função disso? Ou pode ser só a dor de cabeça, mesmo uma coisa... Aí a gente entra mais ou menos naquela classificação que eu falei inicialmente, que a cefaleia tem mais de 150 tipos, né? E aí uma primeira separação desses tipos, ela chama cefaleia primária e cefaleia secundária. A cefaleia primária são essas cefaleias, por exemplo, igual a enxaqueca, né? As mais comuns, né? As mais comuns. O paciente tem uma tendência hereditária ou genética, ou por alguns fatores endógenos ou do ambiente, por exemplo, atencional, que geram isso. Agora, já secundárias... o alimento, bebida alcoólica, né? Podem gerar dor. Já a cefaleia secundária... Ressaca, né? Exatamente. Já a cefaleia secundária entra muito nesse aspecto que você está falando. Às vezes, doenças por exemplo, um tumor, né? Cerebral, um sangramento cerebral, alguma desse tipo... pode gerar cefaleia. Por isso que quando a gente está avaliando um paciente com cefaleia, qual é um dos primeiros passos? Descartar sinais de alarme, né? Para tentar descartar essas patologias. Poxa, descartei aqui alguns sinais de alarme, uma cefaleia que eu nunca tive, súbita, de repente, eu perdi a consciência com ela, para eu ficar na cefaleia primária, que ali eu vou confirmar com um exame diagnóstico, com um exame de imagem que não tem nada, e aí eu vou tratar aquela cefaleia. Agora, tem cefaleia que não tem tratamento, não tem jeito? Não, assim, Quando a gente fala de dor crônica, cefaleia, isso aí que você falou é interessante, por quê? Porque qualquer doença crônica, em geral, a gente não tem cura, né, Robson? Na verdade, a doença crônica a gente tem controle. Então, o controle da cefaleia, ele vai ser possível. Ou a gente vai ter que entender qual que vai ser o controle necessário, o que a gente vai conseguir atingir de controle para aquele paciente ter de novo aquela palavra que a gente voltou, a qualidade de vida que ele tinha. Mas às vezes fala assim, toma uma Neusa aqui, tá resolvido? Então, dependendo do tipo de cefaleia, né, de dor de cabeça, vai ser resolvido, né? Dependendo do tipo, não vai ser. E o paciente vai ficar muito frustrado, que é aquele paciente que assim, minha vizinha tem dor de cabeça, ela toma tal remédio e ela melhora. Eu fui tomar, eu passei mal, vomitei e não melhorou em nada. Porque, na verdade, é exatamente isso. O que a gente tem que fazer primeiro, igual o doutor Eduardo falou, a gente tem que separar o que é grave do que não é grave, né? E depois do que é a dor de cabeça em si, aquela dor de cabeça, esse tipo, por exemplo, a enxaqueca, né? De uma dor de cabeça secundária, alguma doença, algum tumor, qualquer outra patologia, qualquer outra doença crônica que pode causar dor. A gente separando isso, a gente consegue ir tateando o tratamento desses pacientes de acordo com as características. Exatamente. E a gente vai, é tentativa e erro.
uma coisa que é interessante é o seguinte, às vezes o paciente tem dor há 20 anos, ele quer, em um dia, ele tratar uma dor de 20 anos. Não é assim, né? Igual eu expliquei para vocês, a gente tem que dessensibilizar esse paciente até a gente chegar no controle adequado, né? O controle adequado é a solução de 100% dos problemas? Talvez não, mas talvez se você melhorar 80% dos problemas, para aquele paciente está perfeito. Agora, e a coluna? E parece que todo mundo tem problema de coluna, gente. Impressionante. Todo mundo tem, já sentiu e tal. Ou de repente pode ser uma coisa mais simples, de repente pegou alguma coisa de mau jeito, sentiu assim um pouquinho. Não é uma coisa tão crônica. Mas a dor na coluna é uma coisa terrível também, né, doutor Eduardo? É o que você falou. Você na verdade, citou as duas patologias mais comuns de dor, né? Que é a lombalgia, que a dor seria na coluna baixa ali, né? E a dor e a cefaleia. E a coluna, igual a gente estava falando também da cefaleia, a dor de cabeça é extremamente complexa, né? Então a gente tem uma quantidade de estruturas e de tipos de dor ali que são bico de papagaio. Exatamente. Você cita algumas? Tem as principais clássicas, a grande maioria vai ser uma dor musculoesquelética, ou de ligamento, ou da musculatura ali que teve um trauma agudo, pegando peso, agachando, pegando um peso de mau jeito. Ou então a gente vai ter outros, por exemplo, uma artrose da coluna, que é muito comum. Quando a gente tem artrose no joelho, no ombro, no quadril, você pode ter... Artrose, o que é mesmo? Artrose é quando toda vez que tem osso, né? Com osso, você vai ter uma cartilagem que a gente chama de articulação junta, né? A gente não sente dor no osso, né? Sente muito. Sente muito. Então, quem me falou isso, hein? Se você está me ouvindo, você que me falou que não tem dor no osso, presta atenção, né? Você não tem dor no cabelo, né? Exatamente. Mas o que eu estou falando, eu até completar o raciocínio do Dr. Eduardo, quando a gente fala dor lombar, a única coisa que a gente está falando é o local onde que o paciente sente a dor, né? Mas nesse local podem ter várias estruturas que doem, né? Dentre elas, músculo, pode doer ligamento, né? Pode doer... ligamento é o que liga um osso no osso, em outro osso, né? O organismo é mais complexo. Ele pode ter problemas estruturais do disco, né? Ele pode ter uma fratura de vértebra, por exemplo, né? O paciente idoso, por exemplo, depois de uma queda, geralmente ele pode desenvolver uma dor por uma fratura, né? no osso. Então, a gente tem que identificar isso. E o raciocínio é o mesmo para as dores de cabeça. A gente tem que separar o que é grave do que não é grave e, a partir daí, a gente fazendo as investigações minuciosamente. Agora, o ciático, né? Essa dor no ciático, ela é muito intensa em muitos casos, né? Tem pessoas que choram de dor mesmo. É difícil de ser tratado? A dor do ciático na verdade, assim, tem uma popularização grande em cima de todas essas dores que a gente tem na região lombar, ou aqui glútea, e que irradia para a perna. Aí tem essa característica de falar, o que é o ciático? O ciático é um nervo, né? Que forma aqui na região da nossa coluna, ali da medula, e ele vai formar um nervo, então ele tem um componente de alguns lugares. Ele desce até lá embaixo na perna. Então, esse território que ele inerva, quando a gente tem a dor que comprime ele, as raízes que formam dele lá na coluna, dá essa dor como se fosse um fio de eletricidade desencapado, daquele choque. Essa é a dor do ciático. Mas muitas vezes ela é mimetizada ou confundida. Pensar, não é? Exatamente. Igual eu estava te explicando, assim, tem várias estruturas na coluna que podem doer. Igual a gente falou, músculo, tendão, osso, articulação, tem o nervo, né? E o que acontece? O nervo, ele sai lá da coluna, a gente chama das raízes nervosas, é onde que nasce. Depois ela vai formar o tronco, né? Que a gente fala que é o nervo mesmo, o ciático. E ele segue um trajeto até lá no pé. Então, se você tem um problema lá onde que ela nasce, se você espreme essa raiz lá onde que ela nasce, você pode sentir a dor lá no final, né? Você segue o trajeto todo. Então, a depender da onde que ele está sendo pinçado, a gente consegue delimitar um trajeto para essa dor. Normalmente é uma dor em choque, queimação, fica dormente, formigando. E como é que a medicina da dor trata esse problema no ciático? Então, primeiramente, igual eu te falei, a gente vai dar os 3 diagnósticos, né? A gente quer saber de quanto tempo que aquilo está acontecendo, por que aquilo está acontecendo e como que aquilo está acontecendo, e a gente vai chegar numa causa, né? Uma das causas muito comuns de dor no ciático é a hérnia de disco, né? Que nada mais é do que o disco, que é uma estrutura fibrosa que fica na coluna, né? Que absorvedora de impacto. Ele pode sair um pouquinho do lugar e ele pode tocar nesse nervo, espremendo ele contra uma estrutura de osso. Então, é como se a raiz do nervo ficasse num buraquinho e o disco chegasse e entrasse nesse buraquinho e espremesse o nervo naquele canto, né? Então,
Uma vez identificado, tem várias maneiras de tratar. Normalmente, o tratamento mais simples é medicamentoso com fisioterapia. E quando o paciente apresenta uma falha, ou então ele não está tolerando aquele tratamento durante um certo período de tempo, a gente tem outras medidas, como os bloqueios, a gente tem outros tratamentos para a gente oferecer para esse paciente. Agora, por exemplo, quem está ouvindo, pô, são médicos da dor, na medicina da dor. Chega lá com dor de dente, você manda ir para o dentista, né? Depende. Depende. Mas o que acontece muitas vezes é o caminho inverso. Às vezes uma dor que chegou no dentista e o dentista às vezes identificou que a dor não é do dente, mas às vezes de algum nervo, igual o cara tem alguma estrutura nervosa que tem ali dentário, no alvéolo do dente ali, que machucou e vem pra gente. Aí então o a gente dentista trata não trata também. isso. Oi? Aí o dentista não Em trata geral, eles isso. encaminham pra gente. Em geral, eles caminham pra gente. Porque aí não é mais da estrutura do dente. Às vezes, um dente que estava machucado ali ou inflamado, ele inflama esse nervo com o mesmo raciocínio, igual a gente estava falando do ciático, e dessa dor que a gente chama de dor neuropática, a dor em choque. Então, em geral, esse paciente vem pra gente. A dor no dente pode não ser do dente, entendeu? Exatamente. Essa Às vezes o dente nem tá lá mais. Quando a dor é do dente... Já arrancaram o dente, continua a dor, aí vem pra gente. Isso acontece com certa frequência, dependendo do paciente, ele chega para um tratamento dentário com uma queixa de dor no dente. Muitas vezes é proposto a retirada daquele dente e não tem resolução da dor. E aí a gente chega em muitos outros diagnósticos. Quando eu fui no seu consultório, eu lembro que você estava atendendo um paciente e você tinha feito umas aplicações nele. Que são essas aplicações? É infiltração, isso? Bom, essa é uma dúvida termo? frequente também, né? Aí, como que eu tento explicar? Infiltração é o ato de você colocar alguma substância em alguém. Mas eu né? digo popular infiltração, não, né? É outro termo usado. É outro termo. Na verdade, são os bloqueios, né? Bloqueio. O que é o bloqueio? O bloqueio é o ato de você impedir que o paciente perceba a dor, né? Você quer que ele... Vai enganar ele. Não é para enganar. cérebro. Não, aí você entra num mundo de várias opções, né? O bloqueio nada mais é do que uma tentativa de você impedir que aquele paciente perceba aquela dor, né? Esse bloqueio ele pode ser feito através de infiltração. O que é infiltração? Você, com agulha, você coloca um medicamento X... Mas agulha de injeção normal ou agulha grossa? Aí depende de onde você quer chegar, depende do que você quer fazer, de que estrutura que você quer tratar. Dói, doutor? Né? Porque da dor, presta atenção, medicina da dor não pode fazer nada que vai gerar dor. Não, normalmente não tem dor, não. Normalmente é uma dor bem suportável, assim, bem controlada. Tipo igual uma injeção normal. Sim. E existem bloqueios, por exemplo, que a gente faz por via venosa, né? Pela veia. A gente punciona uma veia e faz um bloqueio ali. São terapias infusionais para tratamento de dor, né? Especificamente. Então, não necessariamente um bloqueio envolve agulha, né? Ele pode envolver... Quer dizer, vai envolver porque vai a punção, mas uma injeção no local, né? Não é aquele assim, porque todo mundo... O paciente pergunta isso, eu vou tomar injeção? Ou, assim, porque o que a gente quer com a injeção? A gente quer colocar alguma coisa em algum lugar, né? Esse que é o negócio. Então, a gente descobrindo o que está incomodando, a gente consegue fazer esse tratamento colocando a agulha no lugar. E a gente consegue, nisso daí, otimizar o tratamento. O tratamento fica melhor. A gente pode evitar o uso de alguns medicamentos que trazem... Reduzir a dose, já que você está colocando no lugar, onde já está inflamado, você não vai ter que usar uma dose menor. Doutor Carlos estava falando sobre o laser. Quais as técnicas, além dessa, que estão sendo usadas no tratamento das dores? Hoje, assim, pensando muito nesse controle de dor e nessa parte regenerativa, a gente tem a terapia de onda de choque, a gente tem terapia eletromagnética mesmo, que é através de contrações e de campo magnético que faz aquele campo doloroso para alívio de dor. A gente tem o laser de alta e de baixa intensidade. Então, assim, o que hoje... São várias técnicas não medicamentosas, mas que promovem um alívio da dor. Principalmente associadas, né? A gente vê que traz um benefício muito grande. Mas essas técnicas são usadas, por exemplo, na clínica de vocês ou tem que ser em outro local? Não, hoje em dia a gente já tem tudo lá na clínica, né? A gente... São equipamentos que são caros, então, a gente passou um tempo sem ter, mas a gente já tem tudo lá. Graças a Deus, a gente consegue fazer... alto, né? Porque realmente envolve tecnologia mesmo. É uma evolução grande que traz um benefício. A gente vê na prática, realmente, assim, nada é panaceia em medicina da dor, sabe? Para tal aparelho ou tal medicamento, isso resolve o problema de todo mundo. Mas essa associação com essas técnicas não invasivas, que é o laser, onda de choque, com técnicas, às vezes, invasivas, uma infiltração, a gente vê o tanto que a gente soma os resultados, né? Agora, por exemplo, vocês que são... originalmente anestesistas, né? Em alguns casos é necessário aplicar uma anestesia na pessoa. A pessoa de repente está com tanta dor, ela tem naquele momento ali de alguma forma cessar essa dor e ser usada a anestesia ou não?
Bom, sim e não, né? Para alguns procedimentos que são mais incômodos, a gente anestesia o paciente, não quem está fazendo o procedimento, mas tem um outro colega anestesista também que participa do procedimento para deixar o paciente confortável, né? Eu não sei se você quis falar nesse sentido, mas existe o paciente que tem dores crônicas de forte intensidade intratáveis, associadas a um contexto que não vai ser resolvido. Por exemplo, o paciente tem uma dor por um câncer terminal. Nesses quadros, a gente pode Morfina, sim... né? Não é nem não necessariamente com morfina, mas nesses pacientes que têm um quadro muito avançado de dor incapacitante e que não tem proposta de tratamento, a gente pode muitas vezes sim tratar o paciente de maneira como se fosse uma anestesia contínua, né? Não é o comum, normalmente a gente faz isso só na terminalidade. Na terminalidade, né? A gente não faz isso em outro. Para gerar conforto mesmo. Qual o analgésico mais possante, mais eficaz dentro de uma margem de controle que não vá, de repente, prejudicar o paciente? É claro que tudo em excesso vai prejudicar, né? Pois é, isso não tem. Se eu tivesse essa resposta, é a resposta de milhões, né? A gente tava lá no Caribe, agora mandando fotos. Como é que é? Bioprofeno? Como é que é? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Porque é o seguinte, uma vez eu até pensei, como é que eu vou explicar para um leigo que ele entra na farmácia, é tudo a mesma coisa, né? Porque só muda o nome. Então ele chega lá assim, ele vai ver um medicamento com o nome X, só que basicamente é analgésico, anti-inflamatório e entra o relaxante muscular e os opioides. Né? Mas às vezes tudo no mesmo medicamento? Às vezes tudo no mesmo medicamento, às vezes tudo separado e às vezes a mesma coisa com vários nomes, né? Então, nome fantasia. Né? Não estou fazendo propaganda aqui não, mas tem a Novalgina, que é a mesma coisa que dipirona, que é a mesma coisa que Neosaldina, que é a mesma coisa... Então, assim, as coisas vão... É mais ou menos tudo a mesma coisa e normalmente as indústrias, elas pegam um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui junto e dão um nome para isso, né? O pessoal tá criticando muito o paracetamol, né? Tem até o mais famoso, é o Tilenol, né? Não aconselhando o uso... Vocês sabem alguma coisa sobre isso? O que acontece? No Brasil, o Brasil é um dos poucos países que a gente tem o uso, vamos falar assim, indiscriminado por exemplo, de dipirona, né? Não é uma medicação, por exemplo, que é a Novalgina, que usa nos Estados Unidos, em Europa, no volume que a gente usa. Lá, isso por coisas farmacológicas mesmo. Existe uma teoria de alguns efeitos colaterais de dipirona lá de década de 1960, que eles optaram por usar mais o paracetamol. O paracetamol, ao mesmo tempo, ele, nesses países onde usam de forma mais indiscriminada, ele é uma das maiores causas de insuficiência hepática, porque ele pode lesar o fígado e dar insuficiência hepática, né? Às vezes até com necessidade de transplante. Você vai tomar o paracetamol, vai ter isso, mas num paciente que normalmente ele pode acelerar esse processo de insuficiência hepática. Então, talvez possa ser isso, né? Que tá falando tanto o que você está comentando em relação ao pessoal desaconselhando, tanto o paracetamol em função disso, e uma outra medicação que no Brasil é muito indiscriminada o uso, é o anti-inflamatório, que é o ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, que também tem uns efeitos colaterais, assim, extremamente catastróficos. Tipo assim, mais forte, o tal do Tilex, que é mais forte. Ele também é a mesma coisa? Não, então, o Tilex é uma associação de um opioide com o paracetamol. Né? Então, isso que eu estou falando, a maioria dos medicamentos, desses mais famosos, todos pegaram uma dessas 4 classes e juntaram e fizeram uma nome, né? Qual que é a ideia? A ideia é você somar as ações de um e de outro, né? Com isso você consegue reduzir talvez a dose de que você usaria e com isso reduzindo efeito colateral, né? Gente, aqui, é com dor no coração que eu vou me despedir de vocês. Um papo muito, muito legal, muito esclarecedor. Foi tudo dito? Faltou alguma coisa? Acho que a gente conseguiu dar a principal, né, pincelagem. Porque acho que realmente é um tema muito vasto mesmo. Verdade. E acho que assim, o que mais chama atenção ainda existe um desconhecimento muito grande em função da especialidade. E se deixar pra falar de dor, a gente fica aqui o dia inteiro. Uma semana. A pergunta básica assim, que eu vejo, assim, igual quando a gente chegou aqui, o Lucas falou, mas você é médico da dor? E aquela dúvida que você começou, vou terminar com o seu início lá. Que você, assim, quando procurar? Né? Toda dor eu tenho que procurar um especialista em dor? Não é verdade. Mas, assim, dores que são persistentes, o que é uma dor persistente? Uma dor que começou ali, ela aguda, por causa de um trauma, de uma lesão, persistiu por mais de 6 semanas ali, aquilo tem algo diferente. A gente tem uma avaliação específica. Uma dor que é crônica, o que é uma dor crônica? Uma dor que tem mais de 3 meses. Com certeza tem que ter uma avaliação de especialista. E aquelas dores recorrentes. Eu começo a jogar meu futebol de final de semana lá, meu joelho começa a doer de novo. Eu paro, ele melhora. Eu volto, tem que avaliar. Né? Tá certo. Agora vem cá, vocês como sócios,
Pô, um atleticano cruzeirense não dá briga em clássico, não? Não, tranquilo, porque aqui tranquilo. A tranquilidade? Tranquilo, porque Aqui, de título tá tranquilo. Nas redes sociais, como encontro vocês? Você pode me encontrar pelo Instagram, @drcarlostrindade. Meu é @dr Eduardo Castro. E o meu é @Robson Laureano. E o canal Robson Laureano está sempre aqui. É o nosso Timecast. Semana que vem tem mais. A gente está sempre levando conteúdo. Agradecer demais esses dois especialistas em dor, mas no bom sentido. É para poder curar, ajudar, aliviar a dor, tratar a dor, que é o doutor Carlos Trindade e o doutor Eduardo Castro. Muito obrigado a vocês dois, viu? Obrigado a você, Robson, pelo convite. Obrigado, gente. Ótimo. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.